Trump diz que retirará a isenção fiscal de Harvard. Isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que planeja retirar da Universidade de Harvard o status de isenção fiscal, a mais recente investida contra a instituição em meio a uma repressão maior às universidades de elite dos Estados Unidos. Vamos tirar o status de isenção de impostos de Harvard. É o que eles merecem, disse Trump em uma publicação em uma plataforma de mídia social, sem especificar quando poderia tomar a medida. A medida de Trump vem após a universidade defender os atos terroristas do Hamas na Palestina. Por aqui, Moraes autoriza prisão domiciliar para Fernando Collor com uso de tornozeleira. Isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizou nesta quinta que o ex-presidente Fernando Collor cumpra pena em prisão domiciliar humanitária, com uso de tornozeleira eletrônica. A decisão se baseou nos laudos médicos que apontam o agravamento do estado de saúde de Collor, diagnosticado há cerca de 6 anos com doença de Parkinson. E uma voz forte se levanta e antevê a prisão de Barroso e Moraes. É isso mesmo. O líder no Senado, Carlos Portinho, fez declarações polêmicas ao afirmar que, caso não seja concedida uma anistia ampla, geral e irrestrita pelos eventos do 8 de janeiro de 2023, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal podem ser presos por abuso de autoridade no julgamento dos envolvidos aos ataques da sede dos três poderes. Segundo Portinho, o projeto de anistia defendido pelo PL e que busca ser aprovado com urgência na Câmara dos Deputados incluiria também o STF. A direita vai voltar ao poder em 2027. Se não tiver anistia, vai ter CPI do abuso de autoridade, CPI da lava-toga e impeachment de ministros, um a um, afirmou o senador durante um jantar da Frente Parlamentar pelo Mercado Livre. Portinho também não poupou críticas ao ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acusando-o de cometer um erro, ao arquivar o pedido de impeachment de Moraes apresentado por Bolsonaro em 2021. Ali, Pacheco perdeu a chance de colocar o Congresso em pé de igualdade com o Supremo, afirmou Portinho, reforçando a importância de uma ação mais enérgica por parte do Legislativo. O Moraes, uma grande vitória para o Bolsonaro, na minha opinião, liberou o acesso integral às provas que foram coletadas no inquérito, né? E agora, então, eles vão poder olhar todos os dados de conversas de celulares, ou seja, tudo aquilo que tinha sido coletado, mas que não tinha sido pensado pela acusação na hora de montar a narrativa deles contra o Bolsonaro e os outros que estão sendo acusados ali pela tal da minuta de golpe, né? Toda essa história que vocês já conhecem. Então, essa é uma grande vitória. Por que o Alexandre de Moraes aceitou? Minha opinião foi pressão interna. Porque ontem mesmo, saiu na grande mídia que 3 ministros do STF, né, entenderiam que não, mas esses inquéritos também servem para proteção do STF, ou seja, há ali, dentre os ministros, eles são cúmplices, obviamente, de tudo que o Moraes faz, tá? Todos eles, né? Mas eles também entendem que há certos princípios, certos limites que são perigosos de você cruzar, né? Principalmente pensando na questão internacional, de como que eles vão ser vistos internacionalmente, até pelos outros pares, né? Eles gostam dessa coisa de serem vistos, né, como grandes juristas, de dar palestras lá fora, os eventos internacionais, né? Não é à toa que o único ministro da Suprema Corte que esteve no Fórum Econômico Mundial foi o Barroso, né? Foi o do Brasil, né? Então, eles gostam muito disso. Então, para mim, o que o Moraes está fazendo é simplesmente deixando o seguinte: olha, a gente provavelmente ele recebeu alguma pressão interna e aliviou, né? Mas que bom, isso aqui é um ponto muito positivo para a defesa do Bolsonaro. Inclusive, ele também permitiu que 15 testemunhas, né, possam falar, que 15 testemunhas foram pedidos, né, pela defesa do Bolsonaro. Agora, ele deixou ali uma limitação, que é até uma limitação natural, mas pode ser que a Polícia Federal não use da maneira correta. Então,
a defesa do Bolsonaro vai ter que estar muito atenta para, se caso acontecer algum abuso, eles deixarem isso público e a gente poder falar e todo mundo poder apontar. O Moraes, ele dá um limitador, ele fala, né, olha, vídeos, conversas que sejam de cunho íntimo não podem ser liberadas, né? Então, fica aí como que eles vão fazer esse juízo, tá? Isso é natural. Você, numa investigação, você está diante de um e-mail, de uma conversa, de um vídeo que não tem nada a ver com a investigação, você não deve olhar, né? Se você vê ali e fica claro, você não deve olhar. Isso realmente é natural. Mas a gente sabe que, nesse caso, isso pode ser usado para negar acesso a conversas e informações importantes para a defesa mostrar a contradição da acusação. Mas eu queria deixar registrado, porque a gente sempre falamos disso em vários momentos, né? De repente, até depois trazer o Chiquinho aqui de novo, Alan, para ver se ele comenta também um pouco o que ele pensa sobre isso. Na opinião dele, é importante também nesse caso. O Chiquinho já fez nas redes sociais dele uma crítica à imprensa, que deixou de ser imprensa, porque as manchetes Alexandre de Moraes eram, né? Alexandre de Moraes autoriza, como se isso fosse uma benesse, como se fosse nossa, que cara bondoso, ele aceitou as testemunhas listadas e tal. Ele só recusou, inclusive, uma do Anderson Torres. Aliás, ele acabou vetando, como o Anderson Torres listou o Silvinei Vasquez, que era o ex-diretor-geral, que é o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, como testemunha dele, como o Silvinei também está implicado, também é réu nesse julgamento fajutérrimo, assim, o Alexandre de Moraes falou, não, esse aqui não aceito. Então o Anderson Torres tem agora 48 horas para apresentar uma nova lista de testemunhas. Essa é a tal da fase da instrução criminal, né, para a produção de provas diante do judiciário. Então, aí são ouvidas testemunhas de acusação e da defesa, produzidas provas documentais e perícias, né, solicitadas pelas partes, autorizadas pelo relator todo-poderoso Alexandre de Moraes. Então, e são também realizadas eventuais diligências complementares para esclarecer alguma questão aos fatos apurados nas investigações e tal. Aí depois vem o interrogatório dos réus, aí a apresentação das alegações finais, e só então o relator faz análise do caso e o libera para julgamento. E aí tem especialistas dizendo, né, que, olha, isso é um processo com muitos implicados, muitos réus, é um processo complicado. Um caso assim, normalmente a sentença demoraria 2 anos, mas a turma do STF quer que tudo corra muito rapidamente para ainda este ano conseguir fazer o julgamento, né? Porque eles não querem que isso fique para o ano que vem, que é ano eleitoral e coisa e tal. E aí, quando interessa, né, aos todo-poderosos, eles aceleram. Quando não interessa, eles esquecem os processos contra o Renan Calheiros, contra o Aécio Neves, Romero Jucá, aí vai tudo prescrevendo. Rapaz, tava aqui, meu Deus, não vi, me passou. Sabe como é que é? Isso aí é igual a Raquel Landim falou. A gente já sabia, mas o problema é que isso aqui poderia ajudar o Bolsonaro. É isso. Ué, o Felipe, você não lembra o Felipe Neto, na época da eleição do Trump contra o Joe Biden, e aí chegaram aquelas informações do laptop do Hunter Biden, e ele criticando, eu não me lembro que jornalista, ele, pô, irmão, uma eleição dessa apertada, e você me divulga uma notícia dessa que pode prejudicar o nosso candidato. Pô, isso não se faz, cara. Esse vídeo da Raquel Landim, acho que vale a pena até a gente colocar aqui depois. Ele tem, eu não sei como é que tá a situação do YouTube, mas ele tem algumas questões que eu gostaria de descer além, aí eu não sei se o YouTube poderia dar algum problema. O que, mostrando o vídeo dela? Não, o vídeo dela acho que pode mostrar. A questão toda é que ela trata como se a tal aqueles paninhos que se usavam no rosto, aquilo fosse Não, aquelas agulhadas que todo mundo levava, que aquilo era. Não, mas é que o que e ela tá alheia a tudo que tá surgindo, agora. O que vale a pena é pegar só essa frasinha dela mesmo. Olha, o que estava acontecendo de corrupção lá dos respiradores, a gente já estava sabendo.
A gente só realmente não queria tocar no assunto, porque isso aí podia ajudar o Bolsonaro a continuar É fazendo. o pensamento do Felipe Neto. Se o pessoal quiser botar aí, é só avisar. Não, eu nem É o preciso. pensamento do Felipe Neto, é a seletividade. Eu sempre falo disso também, é algo que vai estar no meu curso de jornalismo, né? É que todos os processos jornalísticos eles são muito delicados, muito sensíveis, mas você peca primordialmente quando você escolhe as histórias que quer contar e descarta outras. E quando você dá a elas, as escolhidas por você, tratamentos que são absolutamente enviesados, né? Que envolvem interesses do próprio jornalista, do veículo para o qual ele trabalha, pode ser, né, políticos, ideológicos, mercadológicos. Isso está tudo errado, Isso é um absurdo completo que ela falou. O absurdo completo. pessoal tá todo mundo indo na igreja, achando que as freiras estão cantando no coral, aí alguém vira e fala assim, não, eu sabia que aquela que tá regendo o coral é puta, mas não podia falar, porque senão ia estragar a minha venda do teclado, do órgão aqui que eu queria. Eu disse, pô, irmão, qual é? Tá levando meus filhos ali, irmão. Você é maluco? Me avisava antes, pô. Ó, o Rafael Medina aqui, nosso moderador. O Alan ligou pro Bolsonaro aqui em Boston, ele falando com geral no encontro aqui. Bolsonaro é muito maneiro. Foi quando eu estive lá, eu liguei pra ele. E ele fala mesmo, ele troca ideia com todo mundo. Com todo mundo. É algo muito especial, muito especial. Enquanto isso, Em Gotham City. a gente tem o Lula. Eu não vou participar dos atos do 1º de maio. Que será, né? Porque são 2, sabe? A CUT vai fazer um, fulano, sei lá que entidade vai fazer outro. Aí eu não teria como ir aos 2. Então eu resolvi só fazer um pronunciamento em rádio e TV. Ano passado foi um fracasso tremendo. Botaram lá, se não me engano, foram 4 milhões de reais em Lei Rouanet. Petrobras estava nessa, botou um monte de dinheiro, fez propaganda antecipada para o Boulos. Foi uma vergonha, não tinha nem 1.000 pessoas no evento. E aí ele foi lá em rede nacional, né? Cadeia nacional de rádio e TV, para falar, já comentei um pouquinho aqui no início, mas para falar um monte de... O Lula foi em cadeia nacional? Em cadeia nacional. Uma cadeia especial, com esteira, com televisão, com ar-condicionado. Eu acho que ele foi na cadeia nacional. Com visitas íntimas. Com visitas íntimas. A cada dia que passa, mais estarrecido nós ficamos com o grau de maldade nessa corrupção do INSS. E olha, para nos deixar estarrecido, um escândalo de corrupção vindo do governo do PT, pode ter certeza que tem que ser um nível inédito. Afinal de contas, nós já vimos aí Mensalão, Petrolão e vários outros momentos onde o PT se mostrou ser uma organização criminosa. Mas esse caso de corrupção do INSS tem sérios agravantes. Vamos lá. Os principais eleitores desse governo são justamente as pessoas mais pobres, os analfabetos, os idosos e a população do Nordeste. E quais foram os alvos principais desse escândalo de corrupção, de acordo com o relatório da própria Polícia Federal? Idosos analfabetos do Nordeste. O PT decidiu roubar os mais pobres, os analfabetos, principalmente aqueles que são sua base eleitoral no Nordeste. Sim, ele optou por roubar dos ricos, das grandes instituições e corporações, não, dos pobres, dos analfabetos. Por quê? Bom, é uma estratégia. De acordo com eles, roubar dessas pessoas seria mais difícil de que elas fizessem denúncias. Afinal de contas, são pessoas humildes, idosas e analfabetas. É o melhor alvo para se roubar, porque é o mais provável a não perceber que está sendo roubado. Aí chegamos ao ponto onde o Lupe, que incrivelmente não foi demitido ainda, e o fato do Lula não ter demitido o Carlos Lupe é como se fosse um atestado de que o Lula concorda com esse esquema de corrupção, de que o Lula não está nem aí para essas pessoas que foram lesadas, centenas de milhares de pessoas. O Lupe vai na Câmara dos Deputados e basicamente fala que é muito difícil de demitir as pessoas que estão roubando porque essas pessoas são amigas dele. Se você duvida, assiste o vídeo. Não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu gostaria que fosse muito mais ágil. Mas demorou. Mas estamos agindo. Estamos fazendo. Está doendo na nossa carne. Nós estamos tendo que exonerar a gente que trabalhava com a gente, que convivia com a gente. Se os outros não têm sentimento, para mim dói. Eu vi as pessoas que até semana passada eu tinha confiança, trabalhavam comigo, desenvolviam um trabalho que eu achava que era bom, envolvidas nisso. Aí outro vídeo que começa a circular também, e que realmente acerta o coração em cheio de qualquer brasileiro que não seja o imbecil petista, é o dessa senhora,
mostrando o caso dela, pessoas humildes que mal têm o dinheiro bastante para comprar os seus remédios para sobreviver, agora sendo roubadas por esse governo. Tem meses que não vem nem R$1.000. Nem não. Não, tá com 2 vezes que eu só recebo. Como ele recebeu uma vez, ele recebeu 900, outra vez 950 e a outra participou em 905. Assim. E a senhora não sabia nem o que era? Não sei nem o que era. Sei que tinha desconto, tinha vez que eu recebia 500, tinha vez que eu recebia 450. E ia todo descontado lá, ficava tudo lá. E eu pagando sem saber, depois que eu acabava, que eu ia dar fé do prejuízo. Não é que gente besta só. Tanta coisa que eu não sei nem de quê. Aí eu dizia, não, a cesta base é desconto de sindicato, é desconto não sei imposto, não sei o quê. Não sei de que tanto imposto, não sei de quê. Tá. E aí eu ficava no prejuízo, viu? Dinheirinho do aposento, como você sabe, mal vem muito desconto e eu não sei de quê, que eu não recebo meu dinheiro completo, de jeito nenhum. Só aposentado pelo sindicato mesmo. Mas tem aquelas associações que a senhora nem conhece? É, tem muitos que eu nem conheço. Faz é descontarem nisso, que a gente tá pagando e eu não sei por quê, porque eu não recebo, nunca recebi nada. O meu dinheirinho é pouco. Aí o pouquinho velho que a gente recebe, aí é para comprar o remédio, comprar a roupinha, comprar o calçado e vamos passando dele isso mesmo. Quem descobriu mais foi minha esposa, né? E até porque ela ficou falando, e esse desconto que tá vindo aqui? Aí eu disse, que desconto? Aí foi quando ela pegou a relação, né, do extratozinho que eu puxei, e aí disse, olha, tem um desconto assim, 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 tal. Eu digo, não, nunca percebi não. E os descontos eram de quanto? Um foi de 30 e poucos reais, e o outro foi de 69 e alguma fração. E eles lá na justiça lá foi que me falaram que essa associação é do sindicato, dos aposentados. Eu digo, como é que o sindicato entra na propriedade dos outros sem autorização, sem comunicar os aposentados, sem nada? Porque a mim mesmo não me comunicaram nada. E como é que entra no meu benefício sem a minha autorização? No início, eles tentaram fazer parecer que não tinha muita importância, que era apenas um escândalozinho. Afinal de contas, quando se fala do PT, nós estamos acostumados a escândalos que circulam até em torno de R$1 trilhão. Então eles pensaram, 6 bilhões de reais não é nada, o povo não vai se importar. São idosos, são pessoas analfabetas, pessoas que trabalharam a vida inteira para poder receber a aposentadoria. E curiosamente, no dia do trabalho, o Lula nem aparece na manifestação, que por sinal foi um grande fiasco, né? Mas de acordo com a Erika Hilton, foi um fiasco porque o povo estava no show da Lady Gaga. Vou te falar uma coisa, trabalhador não gasta dinheiro para ir em show de Lady Gaga, para começo de história, tá bom? Então aí nós temos vários casos acontecendo que só turbinam, que só amplificam ainda mais esse escândalo. Não demite o Lupe, tá lá, roubando ainda. Tentou fazer parecer que era do governo Bolsonaro, mas agora todo mundo já sabe que esse negócio explodiu no governo do Lula de forma estratosférica, chegando, gente, a registrar 1.500 roubos por hora, ou seja, 1.500 filiados, né, associados que pagariam essas parcelas mensais por hora. Olha a quantidade. Aí nós temos o irmão do Lula envolvido, o filho do Lewandowski, que é advogado em uma dessas entidades. A situação escalou de tal forma que agora não é nem uma CPI que nós precisamos, é uma CPMI, juntando a Câmara dos Deputados e os senadores para poder se aprofundar no que realmente aconteceu. Esse escândalo ele não pode ser o mais grave em relação ao volume de dinheiro, mas com certeza é o mais grave no que diz respeito à maldade e à perversidade. E o governo fingindo que nada aconteceu. Lula já deu claros sinais de que não vai demitir o Lupe, porque se demitir o Lupe, perde o PDT, e se perder o PDT, esse governo não se sustenta mais na Câmara dos Deputados. Afinal de contas, saiu agora uma notícia de que essa federalização do União Brasil com o PP vai abandonar o governo e devolver os ministérios. O governo ficará completamente isolado, incapaz de aprovar qualquer projeto, e assim se caminha para o ralo, né? Eu, sinceramente, não sei como que tem algum deputado ainda que se atreve, que se arrisca, né, arriscar o seu legado, a sua reputação, em votar junto com esse governo. Um abraço. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.